A Folha de São Paulo fez uma boa matéria que está na capa deles, justamente sobre as urnas eletrônicas, chamando pelo nome que a coisa tem. É um relatório golpista. E eu vou botar aqui na tela e vamos ler essa notícia. Gente, é muito grave o que está acontecendo, é muito absurdo o que está acontecendo. Nós tivemos uma das maiores votações da história. Lula foi eleito com 60 milhões de votos. E mesmo assim, esses derrotados, esses histéricos, essas pessoas sem noção nenhuma, essas pessoas que torturam pessoas na rua. Daqui a pouco, inclusive, eu vou mostrar um vídeo de um jovem de esquerda que foi torturado por esses golpistas de quartel. Esses caras estão tentando melar o processo eleitoral. Vamos então para essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que é muito relevante. Relatório golpista do partido de Bolsonaro tem erros e lacunas. Entenda ponto a ponto. Diferentemente do que aponta o PL, a limitação relatada não impede a identificação e fiscalização da urna, ou seja, eles estão mentindo. Reportagem da Renata Galfi mandou aqui o seguinte: o relatório utilizado pelo partido do atual presidente Jair Bolsonaro, PL, para pedir invalidação dos votos depositados em urnas de modelos anteriores a 2020, tira conclusões incorretas a partir de dados identificados, segundo especialistas em computação consultados pelo jornal Folha de São Paulo. O PL questiona a ausência do código de série das urnas no diário de bordo desses equipamentos mais antigos. Alega que com isso não é possível fiscalizá-las. Há, porém, outros dados e formas de identificar essas urnas. Ou seja, diferentemente da afirmação do parecer, a falha apontada não impossibilita a veiculação do arquivo gerado pela urna, conhecido como log de urna, com sua urna física correspondente. Argumento base do relatório do PL. Na comparação feita por um especialista, é como se um órgão estatal, por um erro, não tivesse em sua planilha os dados do INSS do cidadão, mas tivesse o RG e o CPF, sendo possível, portanto, identificá-lo. Além disso, o documento do PL possui lacunas ao ignorar o primeiro turno das eleições e a distribuição de diferentes modelos de urnas dentro do mesmo estado. Em que se baseia essa ação do PL? Pergunta a Folha. A ação apresentada pelo PL nesta terça, 22 de novembro, ao TSE, é baseada no relatório desculpem, do Instituto Voto Legal, que não foi entregue ao tribunal, mas tem vários de seus trechos reproduzidos na ação. Uma versão parcial também circulou na última semana. Na ação, o PL pede a invalidação dos votos depositados nas urnas em modelos anteriores a 2020. O partido aponta que no log dessas urnas, na coluna onde deveria constatar o código de identificação único de cada urna, há outro número que se repete. Cada urna gera arquivos referentes a cada turno. Um deles é o log de urnas, que funciona como uma espécie de diário de bordo ou ata daquela urna. Neles são registrados todos os eventos que acontecem nela, como ter sido ligada, desligada, se ela apresenta baixa carga de bateria ou se registra uma eventual falha. Se organizado numa planilha, a composição do log de urna seria como várias linhas, sendo cada uma delas esses eventos, e junto de cada evento aparecem algumas colunas, uma delas é esse código identificador da urna. O que o PL afirma com base nisso? O parecer alega que sem esse código não seria possível vincular o arquivo gerado pela urna, o log de urna, à sua urna física correspondente, no caso das urnas de modelos anteriores a 2020. Como há evidências de mau funcionamento das urnas eletrônicas que geraram arquivos log com erros graves no campo de código de identificação da urna, fica comprometida a certeza dos resultados gerados nessas urnas e a garantia da integridade dos demais arquivos gerados pelas mesmas urnas, diz o trecho do relatório que consta na representação. Apesar do problema apontado ter ocorrido nos logs de ambos os turnos e o parecer considerar que os erros são graves, o PL, que elegeu a maior bancada do Congresso no primeiro turno, pede a invalidação apenas dos votos do segundo turno. Por que a alegação do PL é frágil? O erro no registro dos logs não representa um problema grave, pois há outras formas de verificar que um log pertencente a determinada urna, afirma o professor de Engenharia da Computação Marcos Simplício, da Escola Politécnica da USP e do LARC, Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores. Ou seja, o que o professor está falando aqui, gente? Que dá sim para identificar os votos daquela urna. A identificação individual daquela urna em comparação com as mais modernas pode estar comprometida, mas tem aquelas urnas uniformes e elas mostram os votos.
Então não há nenhuma falha séria. Eles querem inventar um factoide para insuflar as pessoas na rua e justamente a gente seguir com essa pressão. Eles querem melar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que importa não é a ausência ou existência de bugs, é o quanto aquele bug gera um problema de fato, diz o Simplício. Também de acordo com Bruno Albertini, que é integrante da Comissão de Transparência das Eleições do TSE e professor do Departamento de Engenharia da Computação da Escola Politécnica da USP, o erro encontrado no log de urna não é crítico e não impossibilita a veiculação do log com a urna. Ao contrário do que afirma o relatório, há outras maneiras de vincular o log com a urna. Também a urna gerar um log com identificador inválido não invalida o arquivo todo e não caracteriza falha de funcionamento, diz Albertini. Quais as formas de veicular o log da urna à urna correspondente? Um dos meios de fazer tal vinculação é por meio dos demais dados que constam no log da urna, como o número da zona e da seção eleitoral, que estão identificados, gente. Olha a desculpa do jacaré que comeu a minha lição de casa, do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro, para tentar dar um golpe no Brasil. Eles estão tentando dar um golpe no Brasil. A gente precisa ficar muito atento a respeito disso. É uma tentativa de golpe. Golpe de Estado. Invalidar a eleição que elegeu pela primeira vez um presidente para terceiro mandato no Brasil. Maria Angela Rocha, obrigado pela ajuda, querida. Muito um beijo para você, pelo seu superchat solidário aqui conosco. E aí, ó, todas essas informações constam tanto no boletim de urna quanto no log. Além disso, os especialistas apontam o fato de que os arquivos de urna serem assinados digitalmente como uma garantia ainda mais robusta. A urna só assina o seu log e a assinatura é suficiente para garantir com segurança criptográfica que o log veio daquela urna de fato, diz o Albertini. Uma das formas que demandaria mais trabalho seria a verificação em loco das urnas por amostragem. A urna armazena os dados da votação de duas mídias, uma memória interna e outra externa, tipo pendrive. Assim é possível verificar, por exemplo, se os logs salvos na memória interna das urnas usadas no pleito correspondem aos dados disponibilizados no site do TSE. Olha a cara desse golpista nojento. Esse é o golpista nojento chamado Jair Messias Bolsonaro. O que mais o PL ignora? Nessas eleições foram usados 6 modelos de urnas diferentes. O modelo de 2020 estreou esse ano. Além deles, foram usadas urnas em 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Esses números correspondem ao ano da licitação do equipamento. Um ponto ignorado pela representação do PL é a análise de como as urnas de diferentes modelos foram distribuídas dentro do mesmo estado ou de acordo com a quantidade de eleitores. Ela afirma apenas que as urnas dos modelos de 2020 foram distribuídas aparentemente de forma proporcional e equitativa pelo país, pela própria Justiça Eleitoral. Além disso, conclui que os votos válidos e auditáveis do segundo turno atestariam resultado diferente e dariam 51,05% dos votos a Bolsonaro. O documento indica que as urnas de 2020 seriam as únicas que teriam elementos de auditoria válida e que atestam a autenticidade do resultado eleitoral, com certeza necessária na concepção do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Documento publicado por pesquisadores da USP e da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, na semana passada, mostrou, por exemplo, que as urnas novas foram mais comumente usadas em sessões com mais de 400 eleitores, ao rebater as informações infundadas na live do argentino Fernando Serimedo, que também levantou dúvidas sobre as urnas de modelos mais antigos e que suscitou aquele debate, gente, que eu mostrei exaustivamente aqui na Folha Democrata, entre o Mamãe Falei e o Monark. Então, o golpe que o Bolsonaro está tentando dar esse casuísmo jurídico, ele está vindo questionando o resultado das eleições. É um Aécio Neves turbinado o que o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro estão tentando fazer. Por isso que a gente tem que ficar atento, por isso que a gente tem que nos acompanhar aqui. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando.